Uma boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos a mais um culto que nós podemos fazer na presença do nosso Deus, que está em todo lugar, está aí com você, está conosco, mesmo a gente não podendo estar reunidos juntos aqui na igreja, nós podemos estar juntos reunidos na presença desse Deus, que fala com todos nós, uma palavra que nos ajuda, nos fortalece em todos os momentos. E eu quero saudar a todos com o texto de Josué 24, versículo 15, na parte final, onde Josué faz a seguinte afirmação: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué faz essa afirmação porque o seu próprio povo estava vivendo em meio a uma idolatria. Cada um tinha um Deus, buscava uma forma de suprir suas necessidades diante desses deuses. Então Josué resolve reunir o povo e falar o seguinte: olha, vocês escolham a quem vocês querem servir, mas saibam que eu e minha casa serviremos somente ao Senhor. O Senhor somente é o nosso Deus. E eu pensei em saudar vocês com esse versículo, justamente porque eu penso que cada um está aí na sua casa assistindo esse culto, e assim a gente pode entender que qualquer lugar onde nós estivermos, podemos consagrar o local da nossa convivência, as pessoas com que nós convivemos, a nossa vida a esse Deus. Não somente quando estamos aqui no templo, não somente um dia, hoje, domingo, ou algum outro dia da semana, mas sempre, a cada instante, a cada lugar, nós podemos servir a esse Deus, servir com liberdade, servir com amor, por amor, porque esse Deus nos libertou, nos amou e nos salvou. Então que de fato você possa fazer da sua casa o templo de Deus também, o seu corpo, a sua vida, a habitação do Espírito Santo. E nesse sentido, eu convido vocês a termos uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, somos imensamente gratos porque podemos receber Tua palavra sempre. A Tua palavra não pode ser impedida por nada para ser proclamada, Senhor. E por isso pedimos que Tu possas também falar aos nossos corações a Tua vontade, aquilo que nós precisamos, porque nem sempre o que nós queremos é o melhor para nós. E por isso nós precisamos que Tu possas nos mostrar com sabedoria o caminho que devemos andar, também diante de tudo que nós estamos passando, Deus. Por isso consagramos a nossa vida, a nossa casa, as pessoas que fazem parte dela, tudo o que nela existe. Tudo nós queremos entregar em Tuas mãos e dizer e afirmar assim como Josué: nós queremos servir a Ti, somente Deus, mesmo em meio a tantas ofertas, tantos questionamentos, tentações que podem muitas vezes querer nos tirar isso em nossa vida, Senhor. Nós confessamos isso e oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Então queremos convidar você para a gente ter um momento de louvor. Queremos já de início realmente cantar essa palavra que nos leva a afirmar que Deus é o meu Senhor e na minha casa podemos servir a Ele. Consagrado, meu lar a Ti.
Muito bem, meus queridos, nós iniciamos a Semana da Páscoa, a semana que antecede a Páscoa. Eu não sei se você já parou para pensar, mas domingo que vem é domingo de Páscoa. Também com tantas coisas que a gente tem visto, vivenciado, tantas informações, que penetram em nossos pensamentos que a gente às vezes nem para perceber coisas que a gente acaba não dando importância. E por falar em Páscoa, a gente pode até questionar, mas diante de tudo isso aí, desse cenário que nós estamos vivenciando, por que a gente vai falar em Páscoa? O que a Páscoa tem de importante em relação ao que nós estamos vivenciando, em relação à nossa própria vida? Quero já te animar,
desde já te convidar para o próximo culto, domingo que vem, culto de Páscoa, onde a gente quer falar exatamente sobre isso. Qual a importância da Páscoa para a nossa vida? Que diferença ela traz para cada um de nós? Mas na verdade, eu digo a vocês que a Páscoa, não a data, não o feriado, não a festividade, seja o que for, mas a Páscoa, enquanto a sua mensagem, tem tudo a ver com esse momento e com cada situação que nós podemos estar vivenciando. Porque na Páscoa nós lembramos, por exemplo, que Jesus Cristo sofreu, para que a gente possa encontrar alívio em nossos sofrimentos. Jesus Cristo, Ele passou por dificuldades, abandonado por seus amigos, para que a gente não enfrente as nossas adversidades sozinhos. Jesus Cristo, Ele morreu, para que até mesmo diante da morte a gente tenha esperança. E Jesus Cristo, Ele passou por muitas dificuldades na sua vida, enfrentou vários inimigos e venceu tudo, para que a gente, diante dos nossos inimigos, das nossas adversidades, não sejamos derrotados. Então, meu querido, nesse sentido, a palavra, a mensagem que nós encontramos na Páscoa, nos leva a olhar para um Deus que nos dá força, mas também sabedoria para lidar com esse momento e com tudo que a gente pode estar vivenciando. Vejam bem, força sim, mas não somente força, também sabedoria para poder seguir em frente. E sabe, em tempos de crise, geralmente a gente se pergunta, bom, quem é a causa disso aí? Contra quem nós temos que realmente lutar? Quem são os nossos inimigos? E a gente pode falar, talvez, pegando o nosso cenário, que, em primeiro lugar, o inimigo pode vir de uma forma externa, de fora, exterior. Vamos pensar no vírus que chega, vamos pensar depois na crise que se instala, aí segue adiante, a gente já começa a pensar em autoridades, em decretos, em opiniões, em depoimentos, começa a achar que talvez esse é o mal. Em um segundo momento, aquilo começa a vir de dentro, internamente, através das nossas preocupações, do nosso estresse, a nossa ansiedade, os nossos medos, e aí já olhamos talvez como os nossos filhos sendo nossos inimigos, o nosso cônjuge, as pessoas que moram conosco, e assim a crise ela vai tendo várias ramificações. Vocês percebem a confusão, o conflito que nós podemos criar em meio a algo que está acontecendo? E diante dessa dificuldade a gente procura um culpado, uma razão para a gente explicar o porquê tudo isso está acontecendo. Ao longo da história, a igreja muitas vezes tem buscado por culpados em relação ao mal que vem contra o mundo. Nosso inimigo é o diabo, a morte, o pecado, pessoas. Será? Sim, não, talvez. Na verdade, cada um de nós temos os nossos inimigos. Cada um de nós nesse momento está enfrentando e tendo a sua luta, a sua batalha. Muitos talvez hoje estão lutando contra uma doença, talvez especificamente também como muitos contra alguma crise que está surgindo diante desse nosso cenário. Talvez alguém esteja lutando contra algum conflito pessoal, familiar, interpessoal, contra algum sentimento, contra alguma dificuldade interna. O fato é que nós precisamos procurar um lugar onde de fato a gente encontra subsídios para não nos entregarmos, mas para lutar, seguir em frente e vencer. E esse lugar é na presença de Deus. E essa pessoa é Jesus Cristo. Ele que enfrentou todos os nossos inimigos, sim, doença, pecados, tentações, traições, morte, e venceu tudo. Por isso, nele nós podemos encontrar a vitória, porque ele venceu, não nós.
Nele nós encontramos a vitória. E nesse sentido, meus queridos, quero ler com vocês um texto que fala alguns elementos que nós podemos e precisamos buscar na nossa vida para a gente tentar derrotar quem seja o nosso inimigo, dependente do nome que nós podemos dar. Convido você, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, na sua casa, o texto no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 1 até o versículo 11. Evangelho de João, 18, 1 até o 11. Eu faço a leitura. Depois de fazer essa oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Havia ali um jardim onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo, mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Jesus sabia de tudo o que lhe ia acontecer. Por isso caminhou na direção deles e perguntou: Quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré? Responderam. Sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Jesus perguntou outra vez, quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré. Tornaram a responder. Jesus disse, já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixem que esses outros vão embora. Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes. Pai, de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que meu Pai me deu? Então esse é um dos textos que narram o início da paixão de Cristo, aquilo que Cristo iniciou com seu sofrimento por cada um de nós. E aqui a gente já enxerga alguns inimigos que ele começa a enfrentar: o abandono, a traição, a angústia. Quais são os teus inimigos? O que a gente consegue enxergar? O que nós percebemos, o que nós reconhecemos que muitas vezes vem e tenta nos atacar? E a partir desse texto eu quero aproveitar e destacar três elementos que nós podemos ter na nossa vida, que pode ser uma base de estrutura onde a gente pode encontrar força, suporte para lutar, para vencer, para seguir em frente. E para a gente gravar melhor esses três elementos, quero utilizar a sigla que a gente talvez já conhece, UFC, que lembra justamente a luta marcial. A partir dessas siglas, a gente quer lembrar e guardar esses três elementos. E o primeiro deles, o primeiro elemento para a gente nocautear, derrotar o nosso inimigo é união. Letra U, união. A partir do versículo 2 nós podemos ler essa ideia, onde diz, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os seus discípulos. Então esse texto fala que Jesus Cristo tinha estado lá nesse mesmo local já outras vezes, para se reunir com seus discípulos. Eles tinham um lugar específico, eles tinham um refúgio, onde eles se encontravam, onde eles ficavam juntos. E talvez o que choca a gente é que essa união era tão forte e profunda que Judas sabia exatamente onde encontrar o seu mestre e os outros para traí-lo, no mesmo lugar onde eles já se encontraram, já se reuniram mais vezes. Sabem, é justamente a união que os nossos inimigos querem destruir. A união que nós precisamos ter entre a nossa família, na igreja, na sociedade, na nossa nação.
Porque quando a gente está desunido no nosso grupo, a gente fica mais vulnerável ao ataque que vem lá de fora. E entre nós, de uma forma sincera, será que tudo isso que a gente está passando, essa confusão, esses dilemas, especificamente no nosso país, não é consequência pela falta de união? Será que a nossa nação, o nosso povo, tivesse mais unido, será que a gente não iria reagir de uma forma diferente para esse cenário, contra essa crise, contra esse vírus, enfim, tudo isso que pode trazer, está trazendo dificuldades para nós? Então, nesse sentido, quando uma família está unida, ela está bem para conseguir vencer os adversários, as dificuldades que vêm entre eles e ajudar um ao outro. Quando uma igreja está unida, ela está forte para não sucumbir aos ataques que vêm de todos os lados e assim sendo ajudar outras pessoas com seus dilemas. Quando uma nação está unida, ela fica mais bem preparada para enfrentar as crises que podem surgir e assim dar coragem, esperança para o povo todo lutar juntos na mesma causa. Por isso, o primeiro elemento que nós precisamos para vencer quem seja o nosso inimigo é a união. Sem isso, nós ficamos mais fracos, porque ficamos longe uns dos outros. Ficamos mais fracos porque perdemos a ajuda que podemos ter do outro. Não encontramos a comunhão da mesma fé que fortalece e também nos renova a nossa esperança. Nesse sentido, a união ela é importante para fortalecer a nossa base diante daquilo que pode surgir muitas vezes mais perto ou talvez diferente daquilo que está sendo propagado por aí. O segundo elemento, agora F, o segundo elemento é fidelidade. No versículo 4, fala o seguinte: Jesus sabia de tudo o que iria lhe acontecer, por isso caminhou na direção deles e perguntou: quem é que vocês estão procurando? Jesus sabia o que iria acontecer a ele, porque Jesus é Deus. Jesus sabia para a missão que ele foi enviado. Jesus sabia qual seria o final, o resultado de toda essa história, o desfecho dela. Porque Deus havia prometido que ele iria salvar o mundo através da vitória de Cristo sobre a morte e sobre todas as armas e os ataques que vêm contra a sua criação. E ele confiou nessa promessa de Deus, porque ele sabe que o Pai Celestial é fiel às suas promessas. Então essa fidelidade de Deus, do Pai para com o Filho, levou Jesus Cristo a ficar firme no seu propósito, a não se entregar, não se assustar diante dessas opressões, diante dos soldados, diante da traição de um de seus. E é interessante que a gente vê nesse contexto de João, nos capítulos antes também, quando Jesus Cristo ele se despede de seus discípulos, onde ele encoraja, onde ele fortalece, se despedindo, sabendo para onde ele iria, sofrimento e morte, e mesmo assim ele dá coragem. Ele que deveria ser fortalecido, ele que deveria ser consolado, mas acontece o contrário. Por quê? Porque Jesus Cristo estava confiante de que Deus é fiel e irá cumprir as suas promessas. E é isso que a fidelidade faz. Não exatamente na nossa vida, mas na nossa vida, quando nós somos fiéis, para a vida de outras pessoas que confiam na nossa fidelidade. Por isso é importante a gente ser fiel no nosso casamento, para com os nossos filhos, com as nossas responsabilidades, os nossos compromissos. Só que nós sabemos que muitas vezes, mesmo querendo, a gente acaba sendo infiel. Nós sabemos que a traição, a mentira, o viver de uma forma falsa, muitas vezes fazem parte do nosso comportamento. E por isso, nós precisamos
da fidelidade de Deus para conosco. Porque em 2 Timóteo 2,13 está escrito: se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Deus não pode negar quem Ele é e o que Ele faz. Ele é fiel. Por isso nós podemos confiar nas suas promessas. E através dessa fidelidade, nós também podemos aprender a ser fiéis. Mas para que isso aconteça, a gente tem que buscar ser fiel a Deus, acima de todas as coisas. Porque aquele que é fiel a Deus, aquele que confia a sua vida em Deus, constrói tudo o que ele faz, o seu viver sobre a rocha, que firma os seus passos. E quando vem a tempestade, quando vem a dificuldade, quando vem a adversidade, ele permanece em pé, porque tem um fundamento que o segura, que o fortalece. E esse fundamento é Deus. Por isso, quando a gente permanece fiel a Deus, Ele continua sendo fiel. E mesmo quando nós não somos, Ele ainda assim é, e nos resgata, nos traz de volta. Por isso nós precisamos dessa fidelidade na nossa vida, desse agir, dessa presença, para que a gente possa aprender também a mantermos isso para com os outros, nos pequenos detalhes, mesmo que nem sempre a gente consiga, mas nós podemos aprender, podemos voltar, podemos recomeçar. E quando nós fazemos isso, nos pequenos detalhes, nós conseguimos ganhar muita coisa. Agora, se nas coisas pequenas nós não somos fiéis, com certeza também, facilmente a gente acaba escorregando e caindo nos ataques daquilo que quer nos destruir. Por isso, o segundo elemento importante para a gente poder nocautear o nosso inimigo, ficar firme, seguir em frente, é a fidelidade. O terceiro e último elemento, o UFC, caráter. Versículo 11, nós lemos: mas Jesus disse a Pedro: guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice do sofrimento que meu Pai me deu? Então, quando Jesus Cristo ele é preso, Pedro ele avança. Os soldados pegam a espada, corta a orelha de um servo chamado Malco. E Jesus Cristo então tem que controlar Pedro e deixar mais ensinamento. Porque Pedro sempre foi impulsivo, assim como muitas vezes nós somos impulsivos nas nossas atitudes, na nossa tomada de decisão, impulsivo muitas vezes de a gente impor as nossas opiniões, a nossa ideia, impulsivos muitas vezes de tentar resolver tudo com as nossas próprias forças, e com dificuldade muitas vezes de reconhecer que nós podemos falhar. E nesse sentido, Jesus Cristo, até mesmo depois da sua ressurreição, teve que ensinar Pedro o autocontrole. Ensinar Pedro e a todos nós sempre a entendermos que não vale a pena a gente atacar o inimigo desleal, agindo com o mesmo comportamento que ele, descendo no mesmo nível. Porque assim, com certeza, a gente vai já ter perdido a batalha. Por isso Jesus Cristo ele nos ensina que a gente precisa trabalhar muitas vezes o nosso próprio caráter. E o que ele fez diante da sua adversidade? Algo que com certeza nós podemos falar que é desumano. Jesus ele entregou tudo para a justiça de Deus. E isso é algo difícil a gente entender, pensar e aceitar muitas vezes. Puxa, a gente recebe uma afronta e temos que entregar na justiça de Deus, que Deus faça a sua vontade. Nem sempre é fácil compreender, principalmente quando a gente vê o que aconteceu com Jesus Cristo quando Ele fez isso. Deus, Pai, seja feita a tua vontade. Ele foi traído, ele foi preso, foi humilhado, foi morto da pior forma possível. Essa é a justiça de Deus? Sim. Por causa da nossa injustiça, por causa daquilo que nós fazemos e deixamos de fazer. A partir da nossa injustiça, Deus nos salva, Deus nos perdoa, Deus muda a situação de toda a sua criação. Deus muda a história
Deus divide o antes e o depois, o antes de Cristo e depois de Cristo, para todo aquele que nele crê seja salvo e não pereça, seja uma nova criatura. Mas isso nós conseguimos aprender com Cristo, porque todos nós somos tentados a momentos difíceis como esses, a talvez buscar de artimanhas para tentar resolver ou conseguir suprir nossas necessidades. E a gente tem a dificuldade, tem as nossas necessidades, e parece que às vezes a gente quase que é levado a agir de uma forma ilegal. É como se dissesse, seja corrupto, seja injusto, porque às vezes não tem alternativa. Mas a gente sabe, mesmo assim, que muitas vezes quando a gente age assim, nós não conseguimos honrar e glorificar o nome de Deus. Quando a gente age assim, a gente não consegue honrar o nome da nossa família. Nós não conseguimos honrar, muitas vezes, o nome do próprio Deus, como sendo cristãos. Então, se Jesus Cristo, Ele enfrentou e venceu todos os inimigos que nós já lutamos, que um dia também virão contra nós, temos que entender que precisamos do caráter de Cristo para vencer também. Para lutar, para não se entregar, para não desanimar. Me chama a atenção, lá em Atos, quando pela primeira vez os apóstolos são chamados de cristãos pelas pessoas. Eu fico pensando o que levou as outras pessoas a enxergarem e chamarem eles de cristãos. Bom, cristão tem a ver com Cristo. Então provavelmente alguma atitude, alguma semelhança, algum jeito, algum agir de acordo com Cristo. Caráter. Trabalhe isso em sua vida também. Não se rebaixe a atitudes, a escolhas, a caminhos, a comportamentos, muitas vezes querendo vencer inimigos desleais. Porque se você fizer isso, provavelmente você já vai estar na condição de perder, de derrota. Assim sendo, o terceiro e último elemento, que fecha a sigla UFC, é o caráter. É isso que nós precisamos, meus queridos. Precisamos dessa base para a nossa vida, para que a gente fique em pé, para que a gente não caia, para que a gente não se entregue. Precisamos em Deus, e muitas vezes somente em Deus, porque quando a gente olha ao nosso redor não temos mais nada. E quando a gente acha que as outras coisas são a nossa base, não. A gente percebe que é Deus. Porque a Ele nós não perdemos. Nele nós sempre podemos confiar. E nele nós podemos encontrar a união que nós precisamos em nosso grupo. A fidelidade que nós não temos e não conseguimos muitas vezes dar aos outros. E o caráter, que é a essência do ser cristão. O caráter de Cristo, não o nosso, mas de Cristo. E assim sendo, convido a todos vocês para continuarmos nosso culto a Deus e termos mais momentos de louvor, onde podemos confessar que temos a esse Deus diante de qualquer situação, que nos ajuda, nos fortalece a não sermos derrotados, porque Ele venceu e nele nós somos mais do que vencedores.
Senhor nosso Deus, obrigado porque a gente pode receber a Tua Palavra e ela fala com cada um de nós o que a gente precisa ouvir, o que nós podemos receber em meio à nossa necessidade. Deus, nos abençoa a cada instante, a cada dia, que a gente possa confiar em Ti e com certeza a Tua presença, a Tua fidelidade, a Tua força é aquilo que nos sustenta sempre, todo instante. Entregamos em Tuas mãos a nossa vida, a cada família, Senhor, que nos assiste também de nossa comunidade, nossa cidade, nossa nação, e pedimos também que Tu possas curar toda a situação que está acontecendo, Deus, para que tudo possa, aos poucos, novamente ficar em ordem. Assim Te oro, clamo em Teu nome. Assim nós oramos. Amém. Bem, meus queridos, queremos então rapidamente deixar 2 avisos, como a gente já passou para vocês em outros momentos. As ofertas, os dízimos estão sendo feitas via depósito bancário. Deixamos aqui então a conta para você poder ter, se você quiser assim fazer a sua oferta, fique bem à vontade. Muito obrigado a todos que podem contribuir. E queremos convidar você para o próximo domingo de culto, onde a gente quer ouvir sobre o significado e a importância da Páscoa na nossa vida. Então, que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo, que Ele te guarde e esteja com você em todos os momentos e também que possa te abençoar no início dessa semana. Uma boa noite, uma abençoada semana.